Salmo 11, o título que está aí é: O Senhor é forte refúgio. Então confesso para vocês que hoje estamos mais aqui para uma aula propriamente dita, em termos de estilo de apresentação, do que um sermão tradicional daquela forma mais acalorada. O Salmo de número 11, ele tem apenas 7 versos, depois eu vou repetir o verso 3, onde vou me basear. O Salmo de número 11 diz assim: todos quantos encontraram, digam amém. Vocês estão usando a versão corrigida, eu acho que eu vou ler a versão de vocês então, porque é o hábito da igreja, né? Eu uso a atualizada, então eu vou ler a que está projetada, para nós lermos todos a mesma versão. Vamos lá, o Salmo número 11 diz assim: No Senhor confio, como dizeis, pois, à minha alma, foge para a tua montanha como pássaro, porque eis que os ímpios armam o arco, põem as flechas na corda, para com elas atirarem as ocultas aos retos de coração. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio e o que ama a violência. Sobre os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. Eis a porção do seu copo. E finalmente, porque o Senhor é justo e ama a justiça, o seu rosto está voltado para os retos. Vamos enfatizar o versículo 3. Esse é o verso que você deve sublinhar aqui nessa noite. Na verdade que já essa palavra é o core, o núcleo da mensagem desta noite. Na verdade que já os fundamentos se transtornam. Que pode fazer o justo? Pai, até aqui a tua palavra lida, e ó Deus, nós sabemos do poder inerente que ela tem. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos alimentar nesta noite, que o Senhor possa esclarecer a nossa mente, acalmar o nosso coração, e que, acima de tudo, Senhor, nós possamos sair daqui nesta noite amando mais o Senhor, glorificando mais o Senhor, mais comprometidos com a tua palavra, com a cruz e com o Evangelho. Pai, nós somos agradecidos, e eu particularmente confesso a dependência da tua graça, em nome de Jesus, amém. Amados, por que abordarmos esse tema hoje? Talvez você tenha anotado aí, né? O pastor divulgou, desconstrucionismo, então vem de construção, construcionismo, e é lógico que aí é o inverso, a desconstrução, o desconstrucionismo teológico do século 21. Então nós temos um período, século 21, século atual. Não vamos falar de todas as áreas, jurídica, filosófica, não, vamos falar da área teológica. E o que é que estão fazendo com essa área? O que é que anda por aí, não é? Porque atualmente o verbo desconstruir, minha esposa é professora, tanto no Estado quanto no SESI, e desconstruir hoje é uma palavra que é comum no meio. Eu diria que em todos os meios, não só na área educacional, não, mas sobretudo na área educacional. Hoje, desconstruir eu chamaria de um verbo social. Parece que todo mundo fala sobre isso, não é? Infelizmente, ele tornou-se também um verbo espiritual. Ele adentrou a igreja. Desconstrução hoje não é apenas uma categoria filosófica, não é apenas algo que está no ambiente acadêmico, não. Passou a ser uma experiência existencial. Foi trazido para o dia a dia, foi trazido para o modus operandi, foi trazido para a maneira com que cada um vive. E isso tem criado problemas. Quando você ouve, por exemplo, um jovem dizer: estou desconstruindo a minha fé, isso é sintomático.
Quando você ouve, por exemplo, um pastor dizendo: precisamos desconstruir certos dogmas. Isso quando não, traduzido em outras palavras, precisamos atualizar a Bíblia. Alguns teólogos dizendo assim: precisamos de uma fé pós-fundacional. Amados, a pergunta não é se o desconstrucionismo existe. Não é esse o ponto. E eu vou falar para vocês, mostrar inclusive alguns pontos positivos do desconstrucionismo na Bíblia mesmo. A grande pergunta que nós devemos fazer é: o que é exatamente que essa turma está desconstruindo? É isso que nos afeta. O desconstrucionismo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo. O lado negativo é aquele que vem contra a igreja. O que é que estão querendo desconstruir? O desconstrucionismo teológico no século XXI, ele não ataca em primeiro lugar, comportamentos. Não, comportamento tem sido um efeito. O desconstrucionismo ele tem atacado fundamentos da fé cristã. Base, alicerce. Aí entra o desafio, aí entra o cuidado, porque é desafiada, por exemplo, a autoridade da palavra. É questionada, por exemplo, a natureza da verdade, como se tudo pudesse ser relativizado. Vem então desconstruir a centralidade de Cristo na salvação humana, na obra da redenção. Por consequência, vai para o ralo também a doutrina do pecado e da graça. Esses são os fundamentos da fé cristã. Essas são as bases. E aí, então, você entende o porquê da ênfase no versículo 3 do Salmo, que diz assim: se os fundamentos forem removidos, o que é que vai restar da fé? Você tira a base. E eu acabei de citar para você bases da nossa fé: a autoridade da palavra, a natureza da verdade, centralidade de Cristo, doutrina do pecado e da graça. E aí você vai me perguntar então: pastor, um tema teológico, acadêmico, um tema rebuscado como esse, o senhor vai basear a sua palestra, a sua prédica, num salmo? Ah, o senhor está de brincadeira comigo. O senhor está meio perdido, não está não? Estou não. Sabe por quê? A questão é entender o salmo, este salmo. Porque justamente este salmo aqui, ele está num contexto de crise moral. Esse salmo aqui está num contexto de crise social. Esse salmo aqui está num contexto de crise espiritual. E modéstia à parte, eu vou falar para vocês, eu tenho exposto o livro dos Salmos na nossa reunião de oração. Toda terça-feira eu exponho um salmo, independente do tamanho dele. Uma palavra curta, já estamos há mais de um ano fazendo isso, e é inacreditável como a palavra tem mesmo poder. Na reunião de oração de terça-feira desta semana, nós tínhamos 53 pessoas na reunião de oração. Isso é o poder da palavra, que atrai o povo, como a luz atrai os insetos. É a palavra. E o Salmo de número 11, e eu tenho exposto essas questões para o povo, então vou tomar a liberdade de mostrar para você alguns pontos no Salmo 11. Um deles é um conselho pragmático. Sabe o que é pragmático? É aquilo de efeito rápido, aquilo que dá certo, independentemente da ética ou da moral. Ah, dá certo, faz. Tem muita gente levando ministério desse jeito. Há pastores que não estão preocupados muito com a verdade, com a pureza, com isso ou com aquilo, com a ética muitas vezes. Ah, tal movimento dá certo, vamos fazer. Vamos fazer porque o povo vai vir. Eu tive um pregador que foi à minha casa e não voltou mais. Aí chegou assim, o senhor deixa eu fazer um trabalho na sua igreja? O senhor vai ver o que a gente vai arrancar de dinheiro.
Mas, não, as palavras são essas, eu não estou aumentando. O senhor vai ver o que a gente vai arrancar de dinheiro. Porque eu uso umas táticas assim e assado, o camarada, ele abre a carteira, ele deixa o que ele não tem lá na frente. A única coisa que o acordo nosso é o seguinte, é 50-50. Metade para o senhor, metade para a igreja. Metade para mim, no caso ele, né? Ele falando, metade para mim, metade para o senhor, que é a igreja. O senhor pode deixar que eu faça, eu vou dar uma bombada no seu caixa. Vocês aqui não tem problema de dinheiro, porque o caixa de vocês já bomba naturalmente, mas o meu lá em Sorocaba, a gente conta a moedinha. Sabe o que é isso? Isso é ministério pragmático, fazer o que acha que dá certo, não comprometido com a ética, visando apenas os fins, e aí então os meios justificam. Não, não é assim. Não é assim. No versículo 1, o autor aqui, Davi, diz aí que é um salmo de Davi, ele recebeu um conselho: foge. Sabe aquela linguagem bem nossa assim, no dia a dia lá no trabalho? Fuja, louco. Dá linha na pipa, vaza, abre o gás. Foi isso, a palavra que deram para Davi diz assim: foge como pássaro para o monte, vai procurar um lugar de descanso para você, abandona essa situação e deixa o povo que se vire. Foge como pássaro, mas é interessante que, como guarda essa figura no mar da vida, no mar, tem muita gente se segurando em tábuas, sobrevivendo em tábuas, sabe, seguindo a onda. Mas Davi, ele não se segura em tábuas, ele tem uma âncora, ele tem a âncora da alma que vai lá no fundo e dá firmeza a ele. Quando falam para fugir, ou seria deixar de Jerusalém, deixar a cidade, deixar o templo, ele responde no versículo 4: como é que eu vou fugir? O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono, eu estou firmado nele. Por que eu vou fugir? Eu sei em que eu estou firmado. Então ele mostra que ele tem na sua fé o quê? Fundamento. Então o verso 4 é o fundamento da fé. Aí então, irmãos, quero dizer para vocês, nós vivemos hoje, não é uma crise externa, como se acontecesse só lá fora, é uma crise generalizada de fundamentos. A tradição teológica sempre afirmou que o desafio atual não é de uma reforma, nós não precisamos de uma nova reforma, não. Nós precisamos, como vocês estão fazendo aqui hoje, é de combater essa desfundamentação, essa tentativa de retirar os fundamentos, de desconstruir. Não, o justo, ele vive sobre fundamentos que já foram revelados. A nossa religião é uma religião de revelação. Deus desceu do céu, assumiu a forma humana e ele pessoalmente disse: é assim, e digo para você que é assim. Sabe por quê? Porque eu vim de lá. Eu revelo para você como é que é. Amados, Deus continua soberano, mesmo quando os fundamentos dos homens ruem. Quer um exemplo básico disso? Isaías capítulo 6. Como é que começa o versículo? 6, verso 1. No ano da morte do rei Uzias, que desespero, que desespero, o rei morreu, o que a gente vai fazer agora? O trono não tem ninguém. Opa, aí não. No ano da morte do rei Uzias, o que eu vi foi um trono, e nesse trono o Senhor estava assentado. Nós não temos um fundamento nesta terra. Deus continua soberano e reinando, irmãos. Então vamos entender um pouco o que é esse desconstrucionismo. Em primeiro lugar, nós precisamos definir o que é, de onde vem, como surgiu isso. A teoria da desconstrução tem pai, tem nome.
A teoria da desconstrução ela surgiu com um homem chamado Jacques Derrida, ou em francês Jacques Derrida. Ele era um argelino, nascido numa família judia, ele era judeu, e ele foi criado na França. Ele teve uma vida difícil, principalmente de antissemitismo. Na infância dele, ele foi alijado, ele foi mandado embora de uma escola, e o argumento foi exatamente esse. Uma criança, imagine ouvindo isso, disse assim: olha, nós não queremos que você estude na nossa escola, porque o conhecimento francês não é para pequenos judeus. Então ele já sofreu o antissemitismo assim, em tenra infância, mas nunca abandonou o estudo. Jacques Derrida, ele viveu de 1930 a 2004. Então posso dizer que ele é um filósofo recente. Então ele escreveu na área da filosofia, é um filósofo moderno ou pós-moderno, 2004 para cá, 22 anos apenas da sua partida. Então suas obras estão aí firme e forte, não é? E quais são as ideias centrais da teoria da desconstrução? Bom, a primeira coisa que ele faz é questionar as verdades absolutas. Ele rompe com dualismos que estão firmados nas nossas mentes e corações. Por exemplo, ele rompe com o dualismo certo e errado, luz e trevas, justo e injusto. Quando você fala de salvo e não salvo, ele diria para você: e se? Tem uma expressão em inglês, não sei se alguns aqui gostam da língua inglesa ou se são fluentes, mas tem uma expressão muito comum que diz assim: what if? E se? Ou os britânicos diriam: what if? What if? Sabe quem que disse e se? Foi a serpente para Eva. O que disse Deus? Vocês não podem comer? Não, comer a gente pode. O que a gente não pode comer é da árvore do bem e do mal. Mas e se? E se nasceu, irmãos, no inferno, na boca de Satanás, a antiga serpente, o dragão, o diabo, como diz o escritor do Apocalipse, do Apocalipse. É verdade. Não a expressão em inglês, né? What if? Não é a questão do idioma. Mas é a ação de colocar em dúvida. Duvidar de verdades basilares. Questionar os fundamentos com a intenção mesmo de eliminar fundamentos. Não. Ele vai questionar a linguagem como construção histórica e cultural. Para Derrida, assim como para o bolonês Bauman, eles vão dizer que esses conceitos são como a água, eles são fluidos. Essa é a expressão que eles gostam. Bauman escreveu algumas obras e ele questiona essa questão também. Essa questão do ser fluido. Então, não é a teoria da desconstrução, o objetivo dela não é destruir, tá? Não é. Porque se vem alguém, por exemplo, querendo destruir a igreja, você já arrepia. Opa, aqui não. Mas qual que é a ideia da teoria da desconstrução? Ele quer desestabilizar os fundamentos. Como dizia, tadinha da minha avó, criada no sítio, ela dizia assim: deixar tudo balangando. Ouviram essa expressão da avó já? Fica tudo balangando. Entendeu? Sabe aquela coisa que não tem firmeza? Na verdade, essa é a ideia da teoria da desconstrução. Ela não derruba, mas deixa tudo instável. Esse é o perigo. E como é que essa desconstrução tem vindo para a igreja?
Olha, há algumas portas. O desconstrucionismo, ele chega para a teologia, para a igreja, para o crente, através de algumas portas. A primeira delas, eu diria que é a porta cultural. Sabe por quê? A igreja, ela não é composta de um ser estranho. Os crentes não são alienígenas que andam por Marte, Júpiter e de domingo se reúnem na igreja. Os crentes são pessoas inseridas na sociedade. Os nossos filhos vão para a escola, os nossos jovens vão para a universidade, nós convivemos com gente que pensa e questiona. E qual é o problema? A questão é que lá na escola começa o ensino da desconstrução. Lá na universidade, por exemplo, hoje em dia é difícil uma universidade não ter como livro-texto Foucault, que é um autor de esquerda, inclusive, que questiona essas coisas. Então, quando você começa a ler Foucault, você já começa lá na universidade a ver questionamentos da igreja, começa-se a questionar a Bíblia, começa-se a questionar a tradição. Só que, por exemplo, esse jovem que está fazendo a faculdade lá, esse adolescente que está fazendo o ginásio, o ensino médio, ele faz parte aqui da equipe de louvor, pastor. Ele é o rapaz que está lá no som. Percebe? É o que está aqui nos instrumentos. É o que é eleito diácono. Não são alienígenas, são parte de uma sociedade que está em todas as áreas levantando questionamentos da igreja. Todo o tempo. E se? Será? Não sei, hein? Essa é a porta cultural. Na porta cultural ainda vem a questão da cultura digital e fragmentada. O que é isso? A cultura digital e fragmentada, digital em primeiro lugar, é essa dependência das mídias que nós temos. Você quer ver o desespero do ser humano? Estou sem internet. Olha lá, começou a tomar remédio para pressão. 3 dias sem internet, pronto, foi para o médico. Quer ver se na verdade o senhor toma remédio para pressão? Depois da internet. Não é, a gente sabe que não é. Mas eu pergunto para vocês, bate um desespero ou não bate? Parece que você fica sem celular, você fala assim, estou sentindo um vazio aqui dentro. Não é não? A gente faz tudo pelo celular. Celular já foi a época que servia só para telefone. Aliás, as pessoas me ligam hoje, eu não atendo. Porque eu tenho uma vida corrida demais, eu mando já a mensagem, falo assim, estou numa reunião, estou ocupado, não posso atender. Manda uma mensagem, ou escreve, ou manda áudio, assim que eu puder eu vejo. A última coisa que a gente usa, para o que nós usamos o celular hoje, é para ligação. Ninguém gosta que ligue mais. É verdade ou não é? Estou errado. Sou só eu aqui ou não? Levanta a mão. Pelo amor de Deus, não me deixa como miserável pecador sozinho aqui, não. Ufa! Somos todos dependentes da graça. Tem mais pecadores aqui. Percebe? E aí então, o que aconteceu? Nós mais velhos, nós percebemos que isso daí trouxe uma personalização. Vem do latim persona, essa individualidade. Sim, hoje nós vivemos mais no celular do que... Você chega do trabalho, por exemplo, você vai assistir uma TV ou mexendo no celular, quando que na realidade os nossos avós, eles pegavam uma cadeira, iam sentar lá na rua, na calçada, e todo mundo fazia isso. Aí o Zé conversava com a Maria, que conversava com o Joaquim, não é? Todo mundo se conhecia, era aquela coisa toda, aquela interação saudável. Nós ficamos totalmente individualizados. Agora, para a geração mais nova, que infelizmente não teve isso, o que é que causa? Uma mente dispersiva. Os nossos filhos não têm a memória que nós temos. Se você falar para ele recitar tabuada, Deus me
livre. Lembra da época da nossa da faculdade, da nossa escola? Tabuada era ali, e era proibido levar o lápis com tabuada, lembra disso? Aquele lápis branco que vinha a tabuada do 1 ao 10, lembra disso ou não? Tem ainda? Ó, tem gente que guarda como relíquia. Vocês lembram? Era difícil. 7 vezes 8. Meu Deus! Era um dos mais difíceis. O que era o mais difícil para você? 7 vezes 8, 56, meu pai! Não é? Era um dos mais difíceis de aprender. Hoje você fala em tabuada, hoje você vai no mercado, você gasta R$85, você pega dá 105, que é para a moça devolver 20, fica redondo o troco, e ela vira para você e fala assim: o senhor deu dinheiro a mais. Ela vai para a maquininha e fala: meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? 105 menos 85. Espera um pouquinho, eu já volto. Não faz conta de cabeça. Essa geração não usa os olhos, mas não usa a cabeça. A mente é dispersiva. Isso tudo é característica de uma porta cultural. Agora, vindo para a igreja, é quando a experiência ela acaba ficando acima da doutrina. Outro dia eu mandei na linha de transmissão da igreja, eu não lembro qual que era, eu só lembro da palavra negativa. Não, lembrei agora. Mandei assim: você é consumidor ou adorador? Porque o adorador, ele faz parte da igreja, ele é membro da família, ele está aqui para o que deve ele não vem aqui para questionar culto, ele vem para adorar o Senhor. O consumidor é aquele crente que vem, ele só fica na igreja se tiver o programa que ele gosta, que ele quer. Se não agradar, ele muda para a igreja da esquina, e ele não tem vergonha de, se lá não tiver bom, aqui tiver, ele volta na maior cara lavada: voltei. Aí você pergunta para ele: por quê? Ele falou: porque aqui agora está legal. Percebe? Está legal, ele só consome, ele não participa, ele não produz, ele não dá fruto. E o pior, eu fui conversar com uma pessoa que estava visitando nossa igreja já há algum tempo, não se decidia. Ela tomou a iniciativa e falou para mim: mãe de família, filha casada. Eu vi a mensagem que o senhor mandou. Não nego, eu sou consumidora. Aí eu desisti. Aí tem hora que você tem que jogar, você joga a toalha, gente. Tem hora que não adianta. Você fala: bom, então só lamento, né? Fazer o quê? Então a porta cultural, ela arrasta, ela abarca, ela atrai, ela permite entrar essas coisas. Depois tem a porta pastoral, e aí bate na gente. Aí somos nós os culpados, pastores e presbíteros. A porta pastoral é quando feridas são causadas por legalismo exagerado. O legalismo por si só, não é? Abuso espiritual. Eu pastoreei uma igreja em Paranavaí. O pastor de uma igreja irmã, igrejas batistas são maravilhosas. Iniciei o meu mestrado, acabei fazendo só pós-graduação na Faculdade Batista ali de Perdizes. Gente do céu, a teológica maravilhosa. Irmãos fantásticos. Mas eu participei, quando eu pastoreei em Paranavaí, tinha uma igreja batista, um batista pentecostal. Sabe o crente macumbeiro? É aquele que, ele é crente, mas ele lança maldição. Se você sair da nossa igreja, nunca mais você vai prosperar. Isso para mim é macumba. Esse negócio de lançar maldição na vida da pessoa. Sabe, esse legalismo, esses abusos de autoridade. Meu Deus. Isso é uma porta horrível. Outra porta é das reações legítimas e práticas eclesiásticas tóxicas. Eu confesso para vocês, não nego de púlpito, e digo aqui, eu acho, estou arriscando,
Eu acho que eu vou ter eco nos meus parceiros, colegas, meus pares. Tem certos obreiros, pastor, da nossa igreja, de outras denominações, que eu prefiro nem conviver. Confesso para o senhor. Tem uma linha de prática, tem uma praxis pastoral que não serve para mim. Não me interessa. Não me interessa. Ah, pastor, mas o senhor... Não vou condenar, não vou tirar pedra. Sabe, é uma das coisas que o cabelo branco traz, e a falta dele também. Irmã, não ria desse jeito assim, tá? Irmã, se já me desconcerta aqui no púlpito, disfarce, irmã. Sabe, a maturidade mostra para a gente que a gente não precisa ficar... Minha mãe, eu sou descendente de italiano puro mesmo. O único que estragou a linhagem, perdão da palavra, né, mas foi meu pai. Todo mundo da minha linhagem é italiano, meu pai não é. A gente brincava muito com ele sobre isso. Minha mãe dizia assim: esse negócio de ficar lambendo um ao outro, não sou desse negócio não, esse negócio de ficar lambendo. Eu fui criado ouvindo isso desde criança. Você sabe que tadinha da velhinha já foi, e eu sou obrigado a ir lá no túmulo dela hoje e dizer o quê? A senhora tinha razão. A senhora tinha razão. Sabe, tem certas pessoas que não valem a pena você investir. Não precisa ser inimigo, não precisa falar mal, não deve. Sabe, não se meta na vida dela, não se mete na sua, mas ela lá, eu cá. Precisar de mim, eu estou aqui, ajudo e ajudo mesmo. Mas não vou chamar para comer um churrasco na minha casa. Não vou. Ela não. Percebe? Então, são pessoas tóxicas, pessoas que você conversa com ela meia hora, faz mal. Isso são portas que às vezes vêm até do ministério. Por isso eu disse porta pastoral. Tem também, lógico, naturalmente, foi de onde surgiu, né? O desconstrucionismo, ele entra na teologia também pela porta acadêmica. Algumas teologias, eles intitulam de teologia contextual. É o famoso atualizar a Bíblia, mas tem uma linguagem mais interessante. O Ed Renekiewicz se deu mal com essa expressão, né? Mas se ele tivesse usado, por exemplo, ressignificar, pronto, já fica bonito. Nós temos que ressignificar. E vamos lá. Quem é professor aqui? Levanta a mão. É o que mais se ouve na escola hoje ou não é? Temos de ressignificar essa matéria, ressignificar o tema, ressignificar. Esse é um dos grandes problemas, e olha que eu amo a teologia da missão integral. Eu acho que nós devemos cuidar sim da alma e do corpo. Mas por isso, através disso, ou para isso, com o objetivo disso, não podemos negociar nossos fundamentos. E infelizmente a TMI, Teologia da Missão Integral, em muitos momentos, em nome da contextualização, tem negociado princípios. Aí não dá. Aí você vai cair na teologia dos irmãos Boff, o Clodovis Boff e o outro. Não dá. Sabe, a chamada hermenêutica pós-colonialista, bonito título, né? Mas ele vai questionar relação de poder, relação de identidade. Se é uma das coisas que mais o cristianismo enfatiza, é a sua identidade em Cristo. Sabe, nós somos novas criaturas. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o que Deus fez? Tudo novo. Você não era, hoje você é. Quer ver um vídeo que passou no grupão, passou no celular dos irmãos, eu falei no domingo passado da minha igreja. E eu acredito que vocês devem ter visto também. É aquele pastor escocês, o Alistair Begg, ele falando da morte do ladrão da cruz. Quem que viu? O senhor viu? Vocês não viram? Ah, que bom, vai ficar ainda mais bonito.
ele disse uma coisa fantástica, que é a linha que seu pastor e eu temos para pregar e crer, é a graça e o solos Christus, é só Ele. Ele diz o seguinte exemplo, ele diz, olha, quando você chegar lá na porta do céu e te perguntarem por que você está aqui, se você chegar com porque eu, mas porque eu, não tem eu, na porta do céu não tem eu. Aí então ele usa uma ilustração que eu quero deixar para vocês, ele diz assim, eu fico imaginando o ladrão da cruz. O ladrão da cruz chega na porta do céu, o anjo lá, lógico que ele está criando todo um quadro que não é bíblico, né? Ele está exemplificando. O ladrão da cruz, ele chega lá no céu, o anjo perguntaria para ele então, por que o senhor está aqui? Ele diria, não sei, estou aqui. Mas como assim, estou aqui? Ué, mas nós precisamos rever esse negócio. O senhor chegou a... Olha, eu estou aqui. Aí o anjo diz, olha, você sabe que em tantos anos de treinamento na eternidade, eu nunca me deparei com uma situação dessa. Eu vou chamar meu supervisor. Aí acho que supervisor de anjo deve ser arcanjo, né? Ele vai até lá, chama. Aí o arcanjo, pois não, senhor? Ele falou, quero entrar. Mas por que o senhor quer entrar? Olha, o arcanjo faz a pergunta para ele assim, o senhor por um acaso saberia dizer para mim a doutrina da justificação pela fé? Ele está perguntando para o ladrão da cruz. Quem vai explicar isso e ensinar é Paulo. Aí o arcanjo coça a cabeça, olha para ele e faz a pergunta fatal. Como é que o senhor veio parar aqui? Por que o senhor veio aqui? Ele falou, não sei. A única coisa que eu sei é que aquele da cruz do meio, ele diz, vai, e eu vim porque ele falou para eu vir. É a única resposta que serve. Não é por causa de mim, eu isso ou aquilo, é Ele. É Ele. Quando você chegar na porta do céu, você vai apontar para aquele da cruz do meio. Foi Ele mandou eu vir, eu vim. A mensagem evangélica nunca foi tão mais simples do que aquele moço do evangelho de João que era cego. Começaram a questionar tanto ele já conspicaz no limite, com a paciência já esgotada, ele disse o quê? Eu não sei, eu só sei de uma coisa, que eu era cego e agora eu vejo. Vai perguntar para ele. Está lá no evangelho. Então quando o mundo vier questionar a sua identidade, a sua resposta não é outra. Eu posso até não ter todas as respostas para as suas indagações, seus questionamentos, mas vou dizer uma coisa para você, eu era e não sou mais, eu era perdido, agora eu sou salvo, eu era morto, agora eu estou vivo, eu era triste, hoje eu sou feliz, antes eu não sabia para onde eu ia, hoje a minha esperança está na glória. Ele, é Ele. Então, queridos, essa hermenêutica pós-colonial, questionando relação de poder, relação de identidade, sabe, querendo deixar tudo balançando, como não sabendo onde se está firmado, não. Sabe, essa leitura crítica da tradição, relativizando tudo, relativizando o conceito jurídico, e aí a gente vê o que está acontecendo no Brasil. Conceitos teológicos, e aí a gente vê o que está acontecendo em muitas igrejas. Conceitos filosóficos, e aí a gente vê o que está acontecendo com as nossas universidades. Isso é a quebra causada pela teoria da desconstrução. O que geralmente eles desconstroem? Esse é o terceiro ponto. O que geralmente é desconstruído? No discurso contemporâneo, costuma-se desconstruir o seguinte: em primeiro lugar, questiona-se a doutrina da Escritura.
Nós cremos que a palavra de Deus ela é infalível. Mesmo nos momentos em que o diabo fala mediante inspiração que nos foi dada. É um registro inspirado daquilo que aconteceu. E aí então vai se questionar a doutrina da Escritura, a exclusividade cristológica. Ah, mas temos tantas religiões no mundo, só o cristianismo salva. O que nós vamos dizer acerca da Índia, daquele povo que nunca ouviu? Irmãos, eu vou deixar claro para vocês, não acredito que tenha ninguém novo aqui dentro da igreja e que ninguém esteja aqui enganado. O cristianismo ele é exclusivista. Ele é exclusivista, não se engane. Não existe meio termo, não existe atalho, não existe. O que existe é um caminho, uma verdade. Somente aí você tem vida e ele se chama Jesus Cristo. Não existe outro caminho. Só existe essa porta, é só essa a verdade, é só essa a vida, só isso. E por isso nós morreremos se for necessário. Não há negociação. Não existe Buda, não existe Maomé, não existe. Essas pessoas criaram filosofias. Nós cremos numa pessoa. Essa é a diferença. Sabe, o que o desconstrucionismo procura desconstruir é a moral sexual bíblica, onde já não tem mais problema. Casais não são. Esses dias eu recebi, mandei para o meu sócio e para o meu irmão, um trisal, as duas mulheres casadas com um rapaz, o mesmo rapaz, e ele pai de todas as crianças. Mas o pior, não só ele é marido das duas, como as duas também são um casal. Ah, não, se fosse para dividir o homem, ainda até tudo bem. Tudo em nome do amor. Agora você vai tirar uma pedra aqui na frente de vez. A que era a esposa original, a primeira, que depois entrou a outra na vida do casal, filha de evangélicos criada na igreja. E ela diz que a maior barreira que ela enfrentou foi justamente essa barreira da igreja não aceitá-los e a família não aceitar. E nós continuamos amando a Deus da mesma forma. É o discurso. Tudo em nome do amor. O amor de fato tudo suporta, mas em nenhum lugar está escrito que o amor tudo aceita. Você não encontra isso na Bíblia. O amor tudo aceita. O amor tem regras. Uma das regras do amor é fidelidade. A Bíblia tem um verso que choca muita gente, que diz assim: o Espírito Santo arde em... Quem lembra? Ciúmes. Procure isso na sua Bíblia. Nossa, pastor, nunca vi isso. Procure. O Espírito Santo arde em ciúmes. Eu vou dizer uma coisa para você: Deus não negocia você, não divide você, não entrega você, não larga você. Você é só dele. Deus olhando do céu viu você e disse: você é meu. Isso é identidade, isso é posse, isso é exclusividade. E Deus diz assim: eu fiz de você templo do Espírito Santo. Não estamos liberados para essa liberação sexual. Não estamos, é bíblico. Ah, são outros tempos. Sim, são outros tempos, mas o caminho e a porta continuam os mesmos. Não dá para negociar. Estruturas eclesiásticas históricas são coisas, fazem parte então daquilo que geralmente tenta se desconstruir. Então, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, bem clara. Isso é importante. Nem toda crítica é desconstrucionismo radical, tá?
Nem toda crítica, tá? A Bíblia também faz críticas. Jesus fez muitas críticas ao legalismo dos fariseus. E ele não estava desconstruindo nada. Ele estava orientando aquilo que estava fora do caminho. É diferente. Então nem toda crítica ela é errada. O desafio é o método, é o parâmetro utilizado pela crítica. Tem que ter parâmetros. Amados, em quarto lugar, a desconstrução. Eu falei para vocês que eu ia falar sobre a desconstrução legítima e a desconstrução destrutiva, né? Assim como Jesus criticou, por exemplo, os fariseus. O que é uma desconstrução legítima? Qual que é o padrão bíblico? Ora, reformar distorções. A obra da reforma foi isso. Martinho Lutero olhou e falou: gente, isso está errado. Você ficar vendendo perdão por escrito? Você ficar vendendo salvação para pessoas que já morreram, garantido que elas vão saltar do purgatório para o céu? Não dá. Foram críticas que Martinho Lutero fez e fez ferrenhamente. Sabe, o desconstrucionismo ele é legítimo quando você procura corrigir abusos. Eu assumi uma igreja da Renovada no início da década de 90. Eu estava indo para casa com um presbítero, resolveu um negócio lá, e já voltaríamos para o culto de domingo à noite. Ele disse assim: pastor, o senhor sabe que nós estamos tendo um problema com uma jovem na igreja. Falei: é, irmão? É. Qual é o problema? Já pensei, né? Judiação, a menina deve ter caído em pecado. Ela está usando tranças. Falei: não acredito. Verdade. É, pastor, o senhor já viu? Não, eu vi. E nós precisamos tomar uma atitude. Falei: o senhor tem razão. O senhor tem razão, temos mesmo de tomar uma atitude. O senhor vai fazer alguma coisa? Eu falei: vou. O senhor faz o seguinte: o senhor procura um texto, procura o texto bíblico onde fala que a gente não pode usar trança. Nós dois vamos para cima dela, fica esperando o senhor. Até hoje. E tem, viu? E tem. Na época eu não havia reparado. Lá em Timóteo fala sobre tranças. Pode perguntar, é verdade. Não acredito que seja num contexto que ele tenha dito, mas pode procurar lá. Ainda bem que ele nunca achou. Mas tem. Se você procurar trança, aí joga no Google aí, onde Paulo fala em Timóteo sobre tranças. Quem achar, trança mesmo, trança de cabelo. Frisado de cabelo, essas coisas tem, mas fala sobre trança. A palavra trança, está lá em Timóteo. Quem achar aí, só levanta a mão que achou, tá bom? Muito bem. Amados, corrigir abusos, corrigir distorções, nós já passamos muito por isso. Muito. A Renovada passou por isso. A Renovada passou por abusos. Isso, querido. Primeiro, tem gente que não avisa, joga na cara, olha lá. Vai devagar, né, irmão? Esse povo dessa igreja aqui acaba com a gente, né? Uma lá atrás ri na cara da gente. Machucou. Que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com... Está amarrado o trança aqui. Suspenso o trança. Se alguém tiver com trança dentro da igreja, por favor, vá ao banheiro e tire. Isso tem que ser contextualizado, irmãos. Lógico, com ouro, com pérolas, você não vai usar nem aliança. Tá? Então, precisamos saber contextualizar. Mas sabe, é aquele legalismo de querer ir e, sabe, para cima dos jovens. Isso não aconteceu na igreja que eu era pastor, mas de uma igreja por onde eu passei, da Renovada. Eu não vou dar mais detalhes, senão vocês identificam a igreja, esse não é o caso. Mas teve um pastor que chegou para o presidente dos jovens, dentro da Renovada: gente, vamos lavar roupa suja, vamos roubar de dentro de casa. Um pastor chegou para o presidente dos jovens e disse assim: nós precisamos chamar fulana. Falou o nome dela. Ele falou assim: por quê? Tingiu o cabelo de loiro. Já passamos isso na Renovada ou não passamos? O jovem falou assim: tá certo, tingiu mesmo, é verdade. Você viu? Não falou nada? Falei: não. Por quê? Ele falou: porque eu queria perguntar para o senhor se o problema é o tingir ou é a cor.
O que é pecado? Se tingir ou se é a cor. Porque o que tem de irmã dentro da igreja que não assume o cabelo branco e tinge de preto, nós precisamos definir. O problema é a tinta? É a cor? É o verbo tingir? Faz o seguinte, se reúne o conselho, e se o senhor tiver uma resposta, eu trago a moça. Até hoje. Percebe? Não pode tingir de loiro. Então não pode tingir de preto também, né? Ou o problema é a cor? Agora, a Bíblia diz que nós devemos o quê? Ser modestos. Pelo amor de Deus, a irmã nunca foi loira, sabe, coloca aquele cabelo. Irmã, vai devagar, vai fazendo uma luz, vai clareando. Tem gente que aparece aqui, parece uma sueca. Uau! Olha lá, segura, irmã. Não pode, assim não pode. Segura. Isso aí é abuso. Isso é abuso, não é assim. Sabe, a gente precisa ter, é disso que Paulo fala, Pedro fala, precisa ter modéstia, precisa ter jeito, precisa, sabe, não escandalizar as pessoas. E vamos combinar, vocês são mulheres, não fica nem bonito. A pessoa é morena, chega um dia aqui, ela está loira, mas aquele é loiro amarelão, que parece, sabe, aquele milho madurinho. Você fala, gente, o que aconteceu com a irmã? Estranha ou não estranha? Estou exagerando? Então vai devagar, faz umas luzes, fica bonitinho e tal, aos poucos a irmã chega lá. Não estou ensinando sua igreja a tingir o cabelo, tá? Eu só estou falando que corrigir os abusos, cada um faz de acordo com o que o seu pastor orienta. O problema daqui é de vocês. Eu deu 9 horas, eu pego meu carro e ó. Vamos continuar. Corrigir abusos, contextualizar sem negar o evangelho. Lógico que devemos contextualizar, mas nunca negar verdades essenciais, voltar às escrituras. É por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses: examinai a tudo, retém o que é bom. Isso é cristianismo. Agora, o que é uma desconstrução destrutiva? Quando você relativiza a verdade revelada. Jesus não é o único caminho. Não precisa mudar de vida. Todos nós somos filhos de Deus. Não é verdade. Quando você substitui revelação por experiência, o culto só é bom quando você sentiu alguma coisa. Isso é relativização, meu irmão. Isso é desconstrucionismo. Não. Troca o Cristo bíblico por um Cristo cultural. Não é assim. Esvazia a cruz do seu escândalo. Eu gosto dessa palavra de Paulo. Nós pregamos a cruz, que é escândalo. A cruz escandaliza sim. A cruz, ela dá uma chance para a pessoa mudar de vida. Era prostituta, teve um encontro com Cristo, hoje ela não tem história, hoje ela tem um testemunho. Era um bandido, puxou cadeia na época do Carandiru, teve um encontro com Cristo, hoje não é um homem que tem história, tem uma capivara, não, é um homem que tem um testemunho de transformação. Eu era, hoje não sou mais. Esse é o Cristo do Evangelho, esse é o Cristo bíblico, esse é o Cristo que causa escândalo para a sociedade. Amados, aqui, quando se esvazia a cruz, irmãos, não há desconstrução. Aqui existe uma desfundamentação. Aí está tirando o fundamento, a base. Cristo é a nossa base. Em quinto lugar, prometo para vocês que eu termino no horário. Me deram até as 9, é isso? Não, 9 horas. O problema central aqui, irmãos, é o quinto lugar. Problema central. A teoria da construção, para nós, teólogos, crentes, o problema é a questão da autoridade e da revelação. Sabe por quê? Porque no fundo, o debate não é moral, político ou cultural, não. É epistemológico, é a questão da teoria do conhecimento, e é teológico também, é aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós cremos. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? A grande pergunta é: quem tem a palavra final? É o seu professor da faculdade ou as escrituras?
Quem tem a palavra final? O eu senti ou o que a palavra diz? Doutrina. Por exemplo, pastor, eu não estou sentindo mais que eu sou salvo. O seu sentidor que deve estar quebrado, irmão. Mais do que nunca você tem que colocar agora para funcionar a fé. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Vem aqui um pregador de fogo, pentecostal, prega uma mensagem maravilhosa, sabe, doutrina renovada que nós sempre cremos, milagres acontecem, você é cheio do Espírito Santo, você vai para casa dizendo, meu Deus, que Jesus é esse, aleluia. E aí você levanta de manhã, e aí sabe, um pouco antes de todo mundo dormindo, você levantou, foi tomar uma água, na hora que você foi tomar água, sabe que você já vai descalço porque está muito quente, sabe esse dedo mínimo que você tem no pé, você bate no batente, você chega com o pé lá na pia já e o dedo ainda está enroscado lá no batente, parece aqueles desenhos do pica-pau, sabe, aqui enche de balãozinho a sua cabeça, você põe a mão na boca para não blasfemar, mas só Deus lê o que você pensa. Você fala, pastor, senhor, eu não posso falar, mas me perdoe pelo que eu pensei. Você levanta de manhã, já aconteceu isso, daí você já demora para dormir, vai dormir, aí você perde o horário, você levanta, você vai passar o café, derruba o bule de café com todo aquele pó no chão da cozinha, você já está atrasado, você vai sair com o carro, você pega o dedo no portão, aí passa o pastor Pedrosa, paz do Senhor, irmão. Você com o dedo da mão ardendo, o dedo do pé ardendo, atrasado, e aí ele pergunta para você, está na bênção, firme na fé, salve em Jesus? Se há uma coisa que eu não estou sentindo nessa hora, é que eu sou salvo. Não estou. Não estou. Não pergunte isso, porque você vai ter essa resposta. Mas o senhor é pastor, mas não estou sentindo. Agora, se você perguntar, mas o senhor ainda crê? Até debaixo d'água. E a Bíblia diz que eu vou para o céu porque eu creio, não pelo que eu sinto. Então, se Jesus voltar nessa hora, eu vou porque eu creio. Você vai chegar na porta do céu, nunca vão perguntar para você o quanto você sentiu, mas sempre vão perguntar em quem você creu. Então, o problema central é essa de autoridade. Quem é a autoridade? A Escritura? Problema de revelação. O que comanda você? A experiência, o que você sentiu? O que comanda você? É a cultura ou é o Evangelho? É a sociedade ou o cristianismo? É o sujeito ou é ele? É o eu ou é ele? Jesus foi categórico. Oração sacerdotal, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Fundamentos, são fundamentos nos quais nós cremos. Em penúltimo lugar, a resposta bíblica. Irmãos, nós queremos sim uma reforma, é verdade. Concordamos nesse ponto, é um elo aí então de contato entre a teoria da desconstrução e a teologia. Nós queremos sim uma reforma, corrigir o que está errado, mas não uma ruptura. Reforma sim, ruptura não. Por exemplo, vamos escutar mais as pessoas, mas não vamos ser ingênuos. Escutar sim, ingenuidade não. Nem toda desconstrução nasce de rebeldia. Tem muitas pessoas que chegam para a igreja e dizem, está doendo, eu estou sofrendo. Essas pessoas precisam ser ouvidas, precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas. O Evangelho tem que tratar essas pessoas. Então, escutar sem ingenuidade. Temos de ter também discernimento teológico. Não é proibido criticar, não é. Mas nem toda crítica é saudável. Temos de ter consciência disso. Nem toda novidade é progresso. Não é porque é novo que é bom, estamos crescendo, não. E em terceiro lugar, tem de haver uma reconstrução cujo centro é Cristo, uma reconstrução cristocêntrica.
A fé cristã não é um sistema fechado, não. Mas também não é de massa moldável, não. Não. Nós podemos mudar a forma, mas não podemos comprometer a essência. Essa é a ideia. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 3,11. Ninguém pode lançar outro fundamento. O fundamento está posto. Nós não negociamos isso. Amados, e por último, a tradição cristã, ela sempre soube reformar sem abandonar os fundamentos. Por exemplo, a máxima da reforma era o quê? Ecclesia reformada et semper reformanda. É uma expressão em latim que significa o quê? A igreja reformada sempre se reformando. Então nós devemos reexaminar continuamente a doutrina e a prática à luz das Escrituras, mas não para mudar as Escrituras, é para ver se nós não nos desviamos dela. É autoanálise. É nesse sentido. Nós precisamos manter a reforma, mas não a relativização. Relativizar conceitos, jamais. Nós podemos contextualizar, sim, se acomodar à praxis mundana, isso não. Sabe, nós precisamos trabalhar essas coisas. Então, para concluir, o que é que está em jogo então? O século XXI não precisa de uma fé acrítica, ou seja, sem críticas. Nós não precisamos de uma fé autoritária no sentido de imposição. Não precisamos de uma fé culturalmente cega, não. Não, fuja disso. O que é que nós precisamos? O que não precisamos também ainda? Não precisamos de uma fé sem cruz. O cristianismo sem cruz perdeu a sua essência. Não precisamos de uma fé sem verdade. Verdade é uma pessoa, não é um conceito. Se você tira a verdade, você tira Cristo. Nós não discutimos uma filosofia, nós seguimos um modelo. Esse é o fato. Nós não precisamos de uma fé sem revelação, não. E quando eu digo revelação, não estou falando de uma experiência em êxtase ou do Apocalipse, não é nada disso. Quando eu digo de revelação, é a mensagem do Evangelho que chega até nós do ponto de vista de Deus. Foi nos revelado que nós somos assim e por que Cristo morreu, para onde nós vamos, tudo isso é a revelação. Por que nós precisamos dele? Então o chamado é para uma teologia fiel, encarnada, sempre na pessoa de Cristo e discernida, que venha viabilizar a transformação do ser humano, sim, claro, mas sem desconstruir o que é divino. E agora, eu vou ler para vocês o que eu vou deixar aqui como meu apelo pastoral a essa igreja. E aí eu quero encerrar. Irmãos e irmãs, vivemos em um tempo em que muitos estão cansados de discursos vazios, cansados de hipocrisia, cansados de respostas simplistas. Alguns feridos decidiram desconstruir tudo, outros com medo decidiram não questionar nada. Mas a palavra de Deus nos chama para um caminho mais excelente. A Bíblia não nos chama para uma fé frágil, mas também não nos chama para uma fé cruel. Ela nos chama para uma fé fundamentada. Hoje, talvez alguns aqui estejam questionando verdades que antes pareciam sólidas, confusos sobre o que ainda pode ser mantido, inseguros sobre em que base desconstruir. Mas o Salmo nos pergunta: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Evangelho responde: o justo permanece, porque o fundamento não é uma ideia, é uma pessoa. Paulo aos Coríntios: ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se você precisa desconstruir, desconstrua o legalismo, desconstrua o orgulho espiritual, desconstrua a religião sem graça.
mas não desconstrua a cruz. Não desconstrua a verdade que salva. Não desconstrua a graça que transforma. Cristo não teme perguntas sinceras, mas ele não abdica de sua autoridade. Hoje o chamado pastoral não é pare de pensar, mas é reconstrua sobre o fundamento certo, como diz Paulo a Timóteo, guardai o bom depósito. Que o Senhor nos conceda discernimento sem arrogância, firmeza sem dureza, verdade sem medo, e que em meio a um mundo que remove fundamentos, a igreja permaneça em pé, porque está edificada sobre a rocha. Amém.